noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós estamos iniciando hoje a leitura de um novo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou falar um pouquinho a respeito do capítulo 1. O título do capítulo 1 é Eu não vim destruir a lei. E ele tem como subtítulo as três revelações, que são Moisés, Cristo e o Espiritismo. E ele fala também a respeito da aliança, da ciência e da religião. No primeiro capítulo, Kardec nos traz essa explicação, quando ele fala das três revelações, de que não existe personagem, acontecimento, fato, pessoa que seja mais importante que a outra. Acho que isso é uma coisa que tem que ser destacada antes de nós começarmos a falar a respeito das três revelações. As três revelações, elas são interdependentes uma à outra, então elas são dependentes uma da outra e elas têm uma dependência progressiva, quer dizer, evolutiva, né, de certa maneira. E nós, como espíritas, seguindo a doutrina espírita, estudando o espiritismo, nós sabemos que toda a criação, né, material, espiritual, ela passa pelo progresso, né, pela evolução. E é muito importante que depois que nós terminarmos, né, completar uma etapa desse progresso, não desmerecer a etapa que precedeu essa. Na primeira revelação, começando a falar dela então, nós vamos ter Moisés como o símbolo da primeira revelação. E ele vai ter como missão trazer aquelas pessoas, né, naquele momento, a ideia de um Deus único. Todos nós conhecemos a história de Moisés, né? Ela está narrada no segundo capítulo do livro Êxodo, no Velho Testamento. Vou falar rapidamente, mas ele é colocado em uma cesta, no rio. A filha do faraó vai ver ele, imagino que deve ter achado ele muito bonitinho, né? Falou, vou ficar com esse neném aqui. A mãe dele até o amamenta, né, por um certo período, depois ele é adotado, criado realmente como um egípcio, né? E chega um momento em que ele vê o seu povo e os seus irmãos sofrendo, e aí a história se desenrola, como nós já conhecemos. Falando mais um pouquinho de um acontecimento do livro Êxodo, é que naquele momento em que Moisés já está adulto, o povo judeu, né, os hebreus, eles vão fugir do Egito. Eles eram escravos lá, né? Inclusive digamos assim, quem vai ser o comandante dessa fuga e daquelas pessoas é Moisés, né? Ele é o líder deles, né? Melhor dizendo. E o que nós podemos, acho até importante, aliás, a gente significar a palavra êxodo, né? Qual é o significado da palavra êxodo? A palavra êxodo, ela significa a emigração de um povo. Gravar isso na nossa cabeça, que êxodo significa a imigração de um povo. Quando os judeus eles saem do Egito, eles ficam peregrinando pelo deserto. Nós podemos entender essa peregrinação como um exílio deles. E na linguagem espírita, que eu acho que é importante a gente contextualizar para o que nós vivemos, a gente pode entender então como uma erraticidade,
porque eles saem do Egito e vivem ali no deserto. E o povo hebreu, eles não têm uma pátria, né? Eles não têm uma nação, eles não têm uma terra para chamar deles. Então eles estão ali vivendo em erraticidade. Bom, vocês devem estar se perguntando, por que você está falando a respeito de Êxodo? A gente está aqui no centro espírita, numa reunião espírita. Porque nós não podemos, de maneira alguma, menosprezar, né? E achar que uma revelação tem mais importância que a outra revelação. Afinal, eu não falei para vocês que elas são dependentes e que elas significam o progresso da humanidade, né? De certa maneira. Na Bíblia nós temos, assim, a Bíblia eu vejo ela como um livro, eu acho que a maioria das pessoas também, de grande dificuldade de interpretação. A linguagem, né, é bastante complexa. No Novo Testamento nós vamos ver Jesus falando muito por parábolas essas que são interpretadas de acordo com cada religião, vai interpretar a parábola de um jeito, né? A gente vê muito isso. Aliás, a Bíblia é muito interpretada de acordo com o que cada um acha que ela deva ser, né? Muitas vezes para o seu proveito próprio. Mas é importante, quando você for analisar, estudar os textos bíblicos, você tentar sentir ele. É como você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós todos lemos e isso nos toca, não é? Porque nós não lemos apenas racionalmente. Nós conseguimos entender o conteúdo espiritual que esse texto nos traz. Então, quando você começa a fazer uma leitura da Bíblia, primeiro você faz uma leitura que eu acho que a maioria das pessoas ainda fazem, mais literal do texto. E é lógico que a gente tem que fazer essa leitura, né? Mas depois nós temos que fazer uma leitura mais metafórica desse texto. Porque ele tem muitas figuras de linguagem, ele tem muitas comparações. E o bom de nós sermos espíritas e já termos aceitado, né, a terceira revelação, é que quando a gente lê agora, a gente encontra ali essas comparações. Voltando a falar do Êxodo, uma dessas comparações seria o Êxodo. Nós podemos entender essa migração daquele povo como a migração que muitas vezes muitos espíritos têm que fazer de seus mundos para outros mundos, para outros orbes. E isso, nesse momento, esses espíritos eles passam por um êxodo, eles emigram do seu local, né, de origem. E nós conhecemos bem essa história como os exilados de Capela, né? Eles também saem do seu orbe e vêm para cá. E eles sofrem um degredo, né? Eles sofrem um exílio quando eles vêm para o nosso orbe. E depois que a gente faz essa análise literal e essa análise mais figurativa e comparativa dos fatos, então a gente consegue fazer uma análise mais espiritual do que os textos bíblicos querem nos mostrar. Eu não vou ficar me estendendo muito, dando exemplos e mais exemplos. Eu só estou citando isso, falando a respeito disso, para que a gente tenha noção da importância, sim, dessas informações que estão contidas naqueles textos. É lógico que nós temos que nos pautarmos nas obras de Allan Kardec, nas obras subsidiárias. Elas têm que ser o nosso, digamos que o nosso farol, né, realmente. Mas, partindo da compreensão que essas obras nos trazem, nós podemos analisar, na verdade, tudo que chega na nossa vida, né? Porque depois que você começa a ter contato com
com o Espiritismo, estudar, na verdade tudo que chega na tua vida é modificado, né? Uma briga em família, uma discussão, tudo você vê com um olhar diferente. O Espiritismo consegue tocar a sua alma, se você deixar, é claro, e fazer com que você analise toda a sua vida diferente. Então, os textos bíblicos também podem ser analisados de uma maneira diferente, com uma visão e uma compreensão espírita, né? E se você também fizer uma análise sobre a Bíblia, você, principalmente nós lemos livros psicografados, não é? Nós estudamos eles. Nós vamos perceber que a Bíblia, ela imagino eu, o primeiro livro psicografado da nossa história, porque aqueles homens, aquelas pessoas, eles eram médiuns. Os espíritos que iam falar com eles, eles diziam que eram anjos, nós sabemos, não eram anjos, eram espíritos superiores, que tinham também a missão, né, do nosso governador espiritual, de vir e chegar até essas pessoas e passar para eles a mensagem, uma mensagem que depois eles iriam passar para todo aquele povo, né, para os judeus, que era, e não só para os judeus, na verdade, né, que era a ideia de um Deus único. Então, a primeira revelação, ela tem uma importância muito grande, porque ela pega um povo que ela era politeísta, acreditava em muitos deuses, árvore era Deus, pedra era Deus, sol era Deus, lua era Deus, tudo era Deus, né? Tudo é Deus, na verdade, né? Não só uma coisa é Deus, tudo é Deus. E ela tem a missão de transformar aquelas pessoas em pessoas que acreditavam em um único Deus. Por isso que eu acho muito importante, quando a gente vai fazer a leitura também, nós nos ligarmos não só na ideia das 613 leis mosaicas que Moisés criou. Elas criam muito conflito entre as pessoas. Elas dizem muito, mas olha o que eles diziam, olha o que ela falava, olha essa lei, que absurdo. No próprio capítulo 1, que fala de Moisés, eles vão dizer que apenas 10 leis realmente são leis divinas, né, gente? Que são os 10 mandamentos. As outras, o Moisés teve que criar essas leis. A gente está falando de pessoas de diferentes culturas. E se a gente for trazer para o nosso momento agora, eu acho muito importante sempre trazer para o nosso momento. Nós temos leis para tudo. A gente está passando por uma pandemia, um vírus altamente contagioso, e as pessoas não se conscientizam, então tiveram que criar leis para distanciamento social, leis para usar máscara, leis para usar álcool em gel. Então, naquele momento, ele também teve que criar leis. Se a gente dizer e a gente criticar, de certa maneira, é como a gente criticar o nosso momento agora, porque a partir do instante em que o ser humano não precisar mais de lei, isso quer dizer que ele está muito evoluído, ele chegou num patamar, que daqui a pouco a gente vai chegar no texto, que ele não precisa mais de leis que o obrigam a não matar, a não fazer mal para o outro. Ele sente que ele não pode fazer aquilo, não é o certo, e ele não faz. Só que enquanto nós não chegarmos nesse patamar, existirão leis. Só que o texto, aqui o Evangelho nos diz a respeito dos 10 mandamentos, que são leis de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso um caráter divino. Importante isso, que as pessoas ridicularizam muitas vezes os 10 mandamentos, não conseguem entender e retirar dele o sentido espiritual que ele tem. Moisés, ele teve que criar essa ideia do Deus punitivo, do Deus até certo ponto cruel, né? Se nós analisarmos o Deus que nós conhecemos hoje, ele era cruel. Mas as circunstâncias, o momento histórico, o momento da humanidade, né? Mais de 2000 anos já se passaram,
bem mais, pedia essa força, essa rigidez dele. E isso não pode desmerecer de maneira alguma o trabalho de centenas de espíritos, porque não é só Moisés, né? Claro, centenas de espíritos que vieram para ajudar nessa evolução espiritual do nosso orbe. A gente não pode desprezar um profeta Elias, um profeta Jeremias, a gente não pode, um profeta Natã, a gente não pode diminuir Abraão, Davi, todos eles, porque as histórias, elas se ligam, a gente vê aqui, são dependentes. Jesus estava lá em cima, governando tudo e preparando, né? Então nada é o acaso, gente. Nada que está escrito ali é o acaso. Ele está preparando para que o momento que ele viesse, ou fosse necessário ele vir, porque a Bíblia no Velho Testamento a todo momento fala da chegada dele. As pessoas só não conseguiam entender, né? Como que seria essa chegada dele. Mas a gente tem que respeitar essas grandes pessoas, né, que tiveram naquele momento, esses grandes espíritos que receberam uma missão de Jesus, de Deus, e eles eram realmente mensageiros a serviço de Jesus. E aí eu vou começar a falar então um pouquinho para vocês agora da segunda revelação. Vou ler um pouco da primeira, contextualizando ela. Já no comecinho do texto aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: Jesus não veio destruir a lei. Ele, na verdade, gente, ele veio desenvolver a lei, né? Porque toda a vivência daquele povo, eu não digo a vivência da religião, mas sim da fé, né? Porque eu acho que o importante é a fé. Era uma fé muito vivida exteriormente, né? Muito para fora, não era uma fé vivida para dentro. Se você, por exemplo, pegar o exemplo de um dos mandamentos, que é o mandamento de santificar o sábado, para os judeus é o Shabat, as pessoas no sábado, os judeus, não levantavam uma pena, né? Não faziam nada, podia estar morrendo um ali. A pessoa está caída no chão, morrendo, ninguém fazia nada. E aí vem Jesus, né? E o que ele faz? Vários textos a gente vai vendo, né, do Novo Testamento. E aí era sábado. Nossa, mas por que ele... Não, ele fazia com propósito, gente. É claro que tinha um propósito isso. E ele era muito criticado, né? Porque ele palestrava, ele fazia milagres, ele ajudava os necessitados no sábado. O que a gente tem que entender desse santificar o sábado? Vamos tentar tirar o sentido espiritual, que Jesus, ele mostra esse sentido espiritual, mas ele mostra, não é exatamente até nem falando muitas vezes, mas com atos. Ele mostrava fazendo, né? Se a gente for ali, vamos trazer para o Espiritismo então, né? Que a gente é espírita, vamos lá. Na questão 682, eu tenho que ler que eu não decorei ainda, Sadir. Ela vai dizer que o repouso serve para reparar as forças do corpo e deixar um pouco mais de liberdade para a inteligência se elevar acima da matéria. Mas as pessoas viviam naquele tempo, e ainda hoje, né? Muita fé no sentido exterior. E aí vem Jesus e ele mostra que essa fé ela tem que ser vivida no nosso interior, né? O que seria então, gente? Vamos trazer de novo aqui para o nosso dia, contextualizar. Hoje é quinta-feira, não é sábado, mas é quinta, dia da nossa reunião. A gente acorda e já pensa, hoje tem reunião no centro, hoje eu quero ir, eu vou organizar todo o meu dia para ir. Aí parece que a gente até já se alimenta um pouquinho diferente, né? Eu vou comer uma coisinha mais leve, hoje eu vou ficar com calma, nada vai me deixar nervosa, vou ficar bem. Essa pessoa está me deixando, não, deixa ela para lá, amanhã eu brigo com ela. Mais ou menos assim.
nós não estamos também, de uma certa maneira, não diria santificando, mas escolhendo um dia para fazer essa ligação com Deus? O santificado sábado é o que os judeus fazem no Shabat, né? É um dia totalmente voltado para a espiritualidade. Então, o sentido do dia do sábado era você se voltar para a espiritualidade. E Jesus fez isso. Ele demonstrou isso. E ele falou muito isso também. Tenho certeza que aquelas pessoas ouviram muito isso e não devem ter gostado, né? Porque o que Jesus faz? Ele traz uma nova interpretação dos mandamentos. Ele abala as estruturas culturais, sociais, religiosas daquelas pessoas. Ele faz com que tudo que elas viviam durante tanto tempo seja mudado. E muito rapidamente, né? Porque tudo acontece muito ali, muito rapidamente, se você for pensar. E ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. E ele ainda diz, né? Está aí toda a lei e os profetas. O que Jesus quer dizer com isso, gente? É que resumindo, os 10 mandamentos, se eu amo você, como eu me amo, eu não vou fazer mal para você. Porque a gente não se faz mal, a gente se ama. A gente quer o bem para a gente quer prosperar, a gente quer ficar bem, a gente quer ter saúde. A gente quer ter saúde. Então, ele resume, mas ele resume que facilita também, né? Facilita e também não facilita, né? Que a gente vai tentando e é mais ou menos igual. Isso aqui nos leva às leis, né? Porque quando a gente estiver amando o próximo, como nós nos amamos, aí realmente nós não vamos mais precisar de leis, né? E Jesus também faz uma coisa muito importante, porque todo esse ensinamento, todo esse conteúdo, ele estava contextualizado apenas ali dentro do ciclo judeu, né? E de certa maneira, as pessoas que tinham um grau mais elevado, né? Elas estavam mais ainda, né? Aí elas tinham realmente um contato com as leis. Jesus faz espalhar isso, né? Principalmente, é claro, depois da sua morte, né? O seu ensinamento cristão de amor ao próximo, ele se espalha para todo mundo. E Jesus também tem a importância de tirar aquela imagem de um Deus punitivo e trazer a imagem de um Deus Pai, um Deus amável, compreensível. E ele tira a responsabilidade, de certa maneira, de Deus, que as pessoas colocavam, né? Você errou, vai para o inferno. Aí somos nós responsáveis pelos nossos atos. A todo momento, Jesus deixa isso muito claro. Você é responsável pelos seus atos, né? Você deu um tapa na cara dele, não quer dizer que você vai levar um outro tapa, não, mas isso aí vai ter, eu não diria uma volta, mas você vai sofrer as consequências da tua atitude de dar um tapa na cara daquela pessoa. E ele deixa a mensagem que a gente fala aqui nos nossos estudos, no centro, a gente lê muito isso nos livros, que é: fora da caridade não há salvação. Então, assim, o papel de Jesus, ele pega uma mensagem que estava bem assim, solidificada, né? Bem dura mesmo, desconstrói aquilo e transforma aquilo em puro amor. Mas ainda existe um véu sobre tudo que Jesus ensinou, né? Porque ele fala de tudo, mas ele não fala assim com clareza, aquelas pessoas não entenderiam com muita clareza o que ele ia falar. Não entenderam, aliás, né? O que ele quis dizer. E aí, passam-se quanto tempo, né? E aí esse véu, ele é retirado. É a terceira revelação, o Espiritismo, onde nós vamos receber
a revelação não é mais só de um homem, não é mais só uma pessoa falando, mas são de todos os cantos do mundo, dos 4 cantos, espíritos falando. E falando as mesmas coisas, né? Nos provando que o sobrenatural não existe, que tudo é natural. Porque tudo faz parte da lei divina. A lei divina ela é igual para a evolução espiritual, para a evolução material. A lei divina é a mesma para a criação de um universo como para a nossa criação, a criação do nosso espírito. Tudo parte do mesmo princípio que é Deus. E essa compreensão ela demorou um tempo porque o homem ele tinha que ter um certo avanço intelectual, e aí entra a ciência, que naquele momento, quando o Espiritismo surge, estava muito dizendo, a biologia está provando que Deus não existe, a química está provando, a geologia, a física, a astronomia, todos provam que Deus não existe. E aí, de repente, né? Não mais que de repente, a ciência se torna um instrumento que nos aproxima a compreender Deus. Então, quando você está estudando cosmologia, e cada vez mais, com os avanços tecnológicos, a gente vê isso, eles estão comprovando a existência de Deus. E muitas vezes os cientistas são ateus, mas eles estão comprovando a existência de Deus. Quando você estuda biologia, você vê isso quando você está lendo o livro Evolução em Dois Mundos, né? Que mostra a evolução, né? Do mundo material e do mundo espiritual, e uma vai se ligando à outra, e vai se ligando, e ela também, de certa maneira, é dependente da outra, para ir subindo um degrau de progresso e evolução. Porque tudo, gente, vem do mesmo princípio, o mesmo princípio que é Deus. As leis de Deus são as mesmas que regem o universo e a nossa vida. Até a coisinha mais simples, uma pedrinha, uma areinha desse tamanho, um grãozinho dela, né? Então as revelações elas interagem uma com a outra. Assim como Jesus não veio para destruir as leis mosaicas, o Espiritismo não veio para destruir a moral cristã que Jesus trouxe para as nossas vidas. Nós não precisamos criar muros separando primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, porque nós, como espíritas, sabemos que os mundos são solidários entre si, que o mundo espiritual e o mundo material são solidários entre si. Assim como nós e toda a criação passa pela lei do progresso, as 3 revelações também passaram pela lei do progresso. E isso não diminui a importância de nenhuma delas. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite.